março de 2012. Eu saí dali, não tinha parado de trabalhar porque eu estava tão apavorada que eu queria viver, eu queria ter vida. E aí eu voltei junto com esse anjo de luz. E eu dormia dentro do carro porque os exames que eu fazia era muito dolorido, me machucava muito, porque eu tinha que tomar choque na boca, na garganta, e eles olhavam para ver onde que estava, como é que estava o tumor. Então, eu voltava e ela ia cantando louvores a Deus, e eu voltava e ela cantando do meu lado. E eu dormia e ela nunca chegou pra mim e dizia. E um dia eu tava muito triste e falei pra ela: e se eu morrer? Ela falou: você não vai morrer. Aí ela falou pra mim: seu coração tá cheio. E ela falou: você ainda é uma pecadora. Se você morrer agora, você vai pro inferno. E ria, brincava comigo. E ela falava pra mim: então você não vai morrer, você só vai morrer quando o seu coração estiver bom e quando você estiver muito bem. E aquilo me deixava mais viva, porque assim, quando eu tava mais triste, ela falava pra mim que eu não ia morrer. Deus fez muita coisa no processo dessa doença e eu vi muitos milagres, eu vi muita mão dele. E um dos milagres que eu vi foi quando eu tava voltando do serviço e eu tava conversando com a minha vizinha. Essa aí eu posso dizer o nome. É outro ser de luz. Tava falando com a minha vizinha Janete, né? E eu conversando no telefone com ela, aí eu percebi que a minha boca começou a entortar e a minha voz começou a enrolar. Desculpa. E aí eu comecei a falar pra ela e falei pra ela que eu não queria que meu filho me visse daquele jeito. Ela começou a ficar desesperada, que eu não queria que ele me visse daquele jeito. Então eu falei pra ela: você me espera. Ela morava no terceiro andar e eu no quarto andar. Aí ela saiu fora e eu estacionei o carro e eu subi. Quando ela olhou a minha boca e a minha língua já não falava mais o nome dela, foi quando eu falei pra ela: se ela servia um Deus vivo e ela ia na igreja junto comigo, eu falava: se você crê, ora na minha boca, coloca a mão na minha boca e ora. Ela olhou e começou a chorar. Aí ela falava pra mim assim: mas eu não sou nada, eu sou fraca, eu sou uma pecadora, mas eu não quero que o teu filho veja você assim. Ela colocou a mão na minha boca e ela orava. E aquelas palavras simples que ela falava. E ela pedia para que Deus tivesse misericórdia. E que a minha boca voltasse. E que Ele não permitisse que meu filho me visse daquele jeito. E quando ela orava, que ela clamava a Deus, a minha boca e a minha língua começava a desenrolar e minha boca começou a desentortar. E ali Deus fez um grande milagre, mostrou para ela que Ele usa quem Ele quer. E mostrou para mim também que tudo na minha vida era um milagre e que tudo seria um grande milagre, que tudo que acontecia ali seria tudo para o meu próprio bem. Nós começamos a nos abraçar, eu subi para minha casa, fui fazer minhas coisas, meu filho não me viu, nós fomos na igreja, agradecemos a Deus, contamos o que Deus fez, né? E as pessoas acreditam que, assim,
que Deus só usa e só faz milagre nos crentes, naquelas pessoas que são literalmente fervorosas. Deus usa quem Ele quer. Era duas pessoas que tinham encontrado a palavra de Deus, que tinham encontrado ali o caminho, e que a gente orava juntas, sem entendimento ou entendendo muitas coisas. E Deus fez isso. Fora dos dons que Deus me deu, Deus também, no período dessa doença, essa minha amiga, ela sempre esteve muito comigo, em todos os momentos. E quando ela orava, ela simplesmente, ela falava para que Deus não me levasse, porque ela não queria ficar sozinha. Porque ela também não tinha ninguém aqui. E Deus cumpriu, né? O desejo do coração dela é tanto meu quanto ali. A gente vê o apoio das pessoas. Eu era uma pessoa que eu conseguia reunir 200 pessoas numa festa. Quando eu fiquei doente, essas pessoas desapareceram, porque elas acharam que talvez eu ia precisar de alguma coisa, mas não precisava. Talvez eu precisasse de um abraço, de um carinho, mas Deus sabe de todas as coisas. Então quem estava do meu lado era a minha amiga, minha vizinha, né, Dona Janete, que eu agradeço e louvo a Deus todos os dias pela tua vida, porque quem tem uma amiga como você tem tudo na terra. Quando Deus proporciona. E eu tive anjos de luz que foi na minha vida, que esteve na minha vida. Cada um segue seu caminho, cada um, mas são pessoas que assim, que eu acredito que Deus tá sempre amando, tá sempre cuidando. E Deus me fez ali porque eu não podia dormir sozinha, né? Então meu filho dormia ali junto comigo. E eu via ele colocando a mão na minha cabeça. E ele orava e ele falava: Deus, não permita que a minha mãe vai agora, Deus, porque eu sou pequeno. E eu quero que a minha mãe me veja crescer. E ali nós ficamos, a gente ficava, quando o médico falou pra mim: você tá com uma bomba relógio na cabeça, é um tumor explosivo, é um tumor muito raro, que você gerou durante 7 anos. O que adiantou a raiva da traição? O que adiantou tudo aquilo que eu sentia num casamento falido? Eu poderia ter vivido a minha vida, eu poderia ter feito qualquer coisa, mas eu não fiz. O ódio, a raiva, a angústia, todo o sofrimento, eu gerei um monstro dentro da minha cabeça. Quando ele falou pra mim que eu tava com um tumor explosivo, que se a minha cabeça explodisse, se ele explodisse dentro de um hospital ou fora do hospital, que não teria como me socorrer, porque a força dele era tão grande que ele ia explodir a minha cabeça toda. Eu olhei pra mim e eu falei: se eu fui capaz de gerar um monstro desse durante 7 anos dentro de mim, o que eu não sou capaz de fazer? Eu sou capaz de fazer muitas coisas. E ali eu fui buscar e eu recebia muitas coisas, e as pessoas, tinha muitas pessoas que eram de outras denominações, que eram de outras crenças religiosas, e as pessoas falavam: você não pode aceitar. Eu falava: posso, porque é a fé delas, e ela acha que o Deus dela é o mesmo Deus que o meu, e que vai me ajudar.
E aí foi quando eu recebi um telefonema. E nesse telefonema a pessoa tinha falado para mim: eu sei que hoje você frequenta uma outra religião, mas nós somos da religião que era sua mãe, e a gente veio dizer para você quem vai fazer a sua cirurgia, quais são os médicos espirituais que vai estar lá, quais são como é que vai ser vida em abundância, você tem que passar, é um grande milagre, mas a gente vai passar junto com você e você vai ver todos eles lá. Gente, eu tinha muito medo de tomar anestesia, porque como eu era extremamente perturbada pelos demônios, eles me perseguiam muito. Eram perseguições espirituais gigantescas. Então eu tinha medo de tomar anestesia, eles me encontrarem e eu acabar não voltando. E um dia eu imaginava até que o médico podia fazer a cirurgia sem me dar anestesia. Coisa do outro mundo, coisa que os espíritos malignos colocavam na minha cabeça, porque quem aguentaria? Qual pessoa que aguentaria? E ali, um dia também dentro da igreja, Deus falou que estava tirando aquele medo, e Ele tirou aquele medo que eu sentia de tomar essa anestesia. Até chegar. Esse foi o período, eu me afastei do serviço, me preparei para ir para a cirurgia. Me lembro como se fosse hoje. Eu peguei um baúzinho e coloquei tudo que eu tinha dali, joias, dólar, fiz tipo um cofrezinho. E na hora que eu me preparei para sair, até aí meu filho, eu nem sabia direito o tamanho da proporção, porque eu falava para ele assim, quando eu falava para ele falava: mãe, para onde você vai? Eu falei para ele assim: olha, servo de Deus não vai para o hospital, servo de Deus vai para o SPAR, então a mãe vai para o SPAR da cabeça. Então eu sempre falava assim para ele: a mãe vai para o SPAR da cabeça, porque eu sirvo um Deus vivo, então a mãe precisa fazer isso, a mãe precisa ir lá para a mãe fazer isso. E eu fiz esse cofrinho, entreguei para ele, era um baúzinho, entreguei com uma chave, falei para ele: olha, se a mãe voltar, você entrega para a mãe. Se a mãe não voltar, você não pode abrir até você completar 18 anos. Enquanto você não tiver entendimento, você promete para a mãe, você só tem 12, você não pode abrir até você completar 18. Vocês imaginam, era meu pequeno tesouro pro meu tesouro, né? E aí eu fui para me internar, o pai dele me levou, eles me levaram. Aí no dia, eu me internei 10 dias antes da cirurgia, porque eu tinha que fazer os exames, os médicos. E ali foi terrível na hora que eles saíram, que eu fiquei. Aí eu acabei voltando para casa naquele dia, né? Voltei para casa, depois voltei de novo pro hospital, voltei com aquelas pulseirinhas no braço, e lá eu fiquei. E quando eu começava a fazer os exames, aí os médicos olhavam, e aí o médico falava: vamos ter que, a gente não ia serrar o seu crânio, mas a gente vai ter que serrar, porque cresceu demais. Então a gente vai ter que encerrar o seu crânio. E aquilo me deixava assustada, porque os exames eram muito ruins, os choques que eu tomava na boca, na garganta, era muito ruim.
E aí, quando chegou no dia da cirurgia, que eu vi meu filho ali se despedindo de mim, que eu vi o pai dele vindo, se despedindo, os